Olá, garotas e garotos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal, Marli Rodrigues, psicóloga, em mais um Dedinho de Prosa. Nosso tema, Pais e Filhos, parte 3 e final. Bater e gritar é igual a declaração de impotência. Por quê? Você vai conseguir que o seu filho pare com o que ele está fazendo na hora? Vai! Mas também você vai conseguir uma outra coisa que você não vai gostar, que ele tenha medo de você. E, infelizmente, muitas mães colaboram com esse medo. Como é que elas fazem? Vou contar para o seu pai. Ó, seu pai está chegando. O que elas estão ensinando para a criatura? Que o seu pai é um bicho. Eu já vi casais onde é o contrário que acontece. O pai é permissivo e a mãe é linha dura. Aí é o contrário. Ó, vou contar para sua mãe, hein? Olha, sua mãe está chegando. É isso que você quer? Que o seu filho tenha medo? Mas, Marli, eu falo. Lembra, não adianta falar. Adianta tirar. Tirar o quê? As coisas que ele gosta. Ele vai perdendo. Ele gosta de ver filme na Netflix, desenho na Netflix. Você fica uma semana sem. Aprontou de novo, 2 semanas sem. Aprontou de novo, 3, 4, 5, um mês, 2 meses. E aí vai. E perde outras coisas também. É assim que se educa. Porque é assim que a vida educa a gente grande, né? A pessoa vai tendo perdas. Uma outra coisa, desautorizar um ao outro. É claro que eu estou trazendo aqui em todos esses vídeos comportamentos que na profissão de psicóloga, quando eu tinha escola de educação infantil, na minha própria família, eu vejo, né, como que as pessoas lidam com os filhos, e eu estou trazendo nos vídeos os comportamentos inadequados para se ter com uma criança. Logo, os adequados é o oposto disso. Vir aqui dizer que você deve conversar, ter paciência. Eu vou falar do que eu sei que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Desautorizar um ao outro. É uma das piores coisas. De tudo que eu falo, eu não sei o que é pior, né? Por exemplo, você recebeu um bilhetinho da escola que vai ter um passeio. E você mandou lá de volta a resposta que o seu filho vai. À noite o pai chega, pai, a mãe deixou ir no passeio. E você olha para sua mulher, como você deixou sem falar comigo? Você está certo no seu comentário? No comentário você está certo. No momento que fez o comentário, não. Porque você acabou de mostrar para o seu filho um desacerto entre você e sua esposa. E para filho, pai e mãe precisa sempre ser um. Marli, os meus pais brigavam dia e noite e nem por isso eu deixei de ser um cidadão honesto. Ok, eu também sou uma pessoa honesta e tinha pais que brigavam todos os dias sem falha, né? Isso no fim de semana ainda era pior. Agora, isso deixou sequelas? Isso me deixou marcas emocionais? Isso trouxe consequências desastrosas para a minha vida? Trouxe. Aí que tá. O que você quer com o que você tem de mais precioso na vida? Que são seus filhos. Você quer o melhor para eles. Então dá o melhor para eles. Então, nesse momento, se a mulher fez isso, bacana, você vai para o passeio, beleza. Nos bastidores, casal às vezes tem mania de achar que criança não ouve. Cuidado. Se certifica de que eles estão dormindo mesmo e aí vai conversar. Olha, eu gostaria que você não fizesse mais isso. Agora você autorizou, mas saiba que, né, por favor, vamos conversar. Tem coisa pior do que o exemplo que eu dei. O cara chega e o filho fala e ele não pergunta por que você não falou comigo. Ele fala, sua mãe deixou? Mas eu não. Por quê? Porque eu não quero. Nós estamos sem dinheiro, nós já temos compromisso. E naquela coisa. Eu estou dando o exemplo do masculino, mas também existe o feminino. E não importa quem desautoriza quem. Na frente do seu filho, não desautorize a sua esposa, não desautorize o seu marido, em hipótese alguma. Para ele, repetindo, vocês dois precisam ser um só. Eu também vejo os casais às vezes se agredirem. Eu já vi marido falar para a mulher na frente dos filhos, essa daí é uma burrona. Oi? Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo para o seu filho, é assim que se trata a sua mãe. E depois, quando esse menininho virar um jovenzinho e olhar para a cara da mãe, tu é uma burrona, ele só está repetindo o que viu você fazer com a sua esposa. Isso não pode ter. Então, na frente do filho, o casal tem que ser torta de morango? Tem. Felizes para sempre.
você vai ajudá-lo a entender a importância que um tem para o outro na vida, você vai ajudá-lo nesse sentido. E também o que é um relacionamento verdadeiro. Não, Marli, casamento está longe de ser isso. Para casamento doente, realmente. Uma união saudável, as pessoas conversam, as pessoas se respeitam, as pessoas respeitam aqueles que resolveram trazer para o mundo num casamento saudável. Agora, tá cheio de casamento doente? Tá. Então, precisa de informação para mudar escolhas, para mudar comportamentos? Precisa, não é? Então, se vocês têm por hábito isso, ridicularizar o parceiro na frente do seu filho, desautorizar, repensa, porque isso é desastroso. Não ensina para o seu filho que casamento é uma porcaria. Casamento não é uma porcaria. Se o seu tá uma porcaria, aí você precisa tomar uma atitude, ou melhorar o casamento ou sair fora dele. Mas não deixar transparecer para o seu filho esse desentendimento. Isso, em hipótese alguma, isso fragiliza a personalidade dele. Eu costumo dizer que pai e mãe são os primeiros super-heróis. Se esses dois estão se desentendendo, emocionalmente a criança fica um lixo. Então, por favor, cuidado com isso. Bom, isso aqui eu já falei. Discutir na frente da criança, sem nem pensar. Mas eu sei de casais que não discutem na frente, vão para o quarto, mas ele escuta. Não adianta nada. Então, como eu disse há pouco, vai ter uma, como é que fala? Uma DR, discutir sobre a educação das crianças ou coisa do tipo. Por favor, se certifica que os filhotes estão dormindo, ou saiam vocês dois, vão para outro canto e vão conversar, mas nunca na frente deles. Ensine o seu filho a ser feliz. Como que você ensina seu filho a ser feliz? A resposta, a pergunta de que vale $1 milhão. Como? Como é que se ensina? Eu adoraria agora, se eu pudesse estar num ambiente com vocês, numa palestra, né? Ao vivo, e ter as respostas de vocês. Deixa nos comentários aí, né? Mas aí você já vai ter visto o vídeo, não vai dar certo. Enfim, mas deixa comentário do mesmo jeito, por favor. Como é que você ensina alguém a ser feliz? Sendo. Seja você feliz. Marli, mas a vida é dura. A vida é dura para todo mundo. Aliás, ela só é dura para quem é igualmente duro. O que você pode fazer por você na sua vida para ser feliz? Mostra, e isso vai transbordar e vai chegar para o seu filho. Tem gente que pensa que fazer o filho feliz é dar tudo que ele quer. Eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu vou dar para os meus filhos o amor que eu não tive, a roupa que eu não tive, as viagens, os passeios que eu não tive. Não é isso não que é felicidade. Ser feliz é você viver muito bem com tudo que você tem. Isto é ser feliz. E ir em busca de mais com empenho, com força de vontade, com ânimo, com alegria de viver. Então, como é que é isso? É fácil. Seja feliz que você vai ensinar seu filho a ser feliz. Agora, se você vive disputando poder com seu marido, você disputando poder com a sua mulher, vendo que ela é uma inadequada sempre, você vendo que ele é um inadequado sempre, e deixando os seus filhos perceber isso, ufa, você está ensinando não é nada legal. Tem uma outra coisa que eu vejo muito acontecer nas famílias onde tem mais de um filho, né? O filho mais velho, ele vira babá do filho mais novo. Olha lá seu irmão. E esse mais velho, às vezes tem 3 anos, às vezes tem 7, às vezes tem 10. Marli, o que custa um filho maior ir lá e colaborar com a mãe? Ele não pediu para ter irmãozinho. Você resolveu ter mais filhos, é você que vai ter que dar conta, e não o seu filho mais velho. E muitas vezes, esse empurrar para o mais velho, você está lá com panela no fogo, com isso, com aquilo, o neném está chorando, ou ele já não é tão neném assim, tem lá os seus 3, 4 anos, vai ver o que seu irmão está fazendo. É tentar pôr na mão da criança maior uma responsabilidade que não é dele. E isso pode criar, do irmão mais velho para o irmão mais novo, uma animosidade.
Já basta que ele é o dono da situação e chega mais alguém, né? Que pega um tanto do espaço dele. E os pais precisam ser bastante sensíveis para lidar com esse momento onde um outro irmão está chegando. E muitas vezes ele está lá fazendo a lição de casa, ele está lá na brincadeira dele, mas Marli, cuidar do irmão não é ele aprender a ter responsabilidade, não. Cuidar do irmão não é tarefa dele. Tem gente que fica brava comigo quando eu falo isso. Então eu não posso pedir para ele me ajudar a lavar louça, eu não posso pedir para ele me ajudar a dar uma ajeitada na sala. Primeiro, não peça para ele ajudar. Por qual motivo não? Ele não é visita. Se eu for na sua casa e você disser, e eu disser para você, deixa que eu lavo a louça. Poxa, Marli, você vai me ajudar? Obrigada. Ou então você pede, Marli, me ajuda, porque eu tô lá de vez em quando. O seu filho não tá lá de vez em quando, ele mora. Então ele não vai te ajudar. Tá no pacote. Mas arrumar a casa não é coisa de gente grande? Criança pode começar a fazer coisas pequenas. O que criança não pode fazer é cuidar de outra criança. Agora, você teve um filho e depois ficou 18 anos sem ter filho nenhum. Veio lá um bebezinho. Esse filho, que já tem 17, 18 anos, olhar o irmão é completamente diferente, porque ele já não é mais uma criança. O problema é quando você manda criança olhar para uma outra, cuidar de uma outra criança. E isso é algo que precisa ser repensado. Eu não perco de vista que nesse mundo, por esse mundo afora, existem famílias que se organizaram de uma forma totalmente desorganizada, onde são crianças que ficam cuidando de crianças menores. E isso é... Nossa! Bom, cantinho após os 10 anos. Talvez muita gente tenha se perguntado, Marli, até quando eu ponho meu filho no cantinho para pensar? Até por volta de 10, vai depender também um pouco da maturidade da criança, mas até por volta de 10, 12 anos, não mais do que isso. 10 anos ainda acho melhor, né? A partir daí, o cantinho para pensar se transforma numa conversa. Aconteceu a coisa toda, vai ter uma consequência, mas antes dele saber qual a consequência, vocês vão sentar e vão conversar. De preferência, pai e mãe juntos, os três. Às vezes isso não é possível, conversa quem está ali na hora e quando o outro chega, seja o marido ou seja a esposa, se conversa novamente. Olha, aconteceu isso assim, assim, você sabe por que isso está errado? Aí a criança vai te falar. É a mesma coisa, a mesma conversa que tem lá no cantinho, ele só não vai mais ficar no cantinho. Vai ser uma conversa sempre olho no olho, não converse com a criança assim, viu, você está errada. Não, né? Senta, fica na altura do olho dela, conversa e nessa fase, quando não tem mais cantinho, pede a opinião dela, ajuda seu filho a começar a aprender a argumentar com você. O que você acha disso que eu estou te falando? Qual é a sua opinião? Claro, talvez ela argumente, talvez não. Se ela argumenta, você mostra o que isso tem de inadequado. Vá dando exemplos. E agora vai ter esta consequência. Se você acha que eu fico feliz de te dar esta consequência, engano seu. Eu adoraria que eu não precisasse fazer isso. Lembre, quem pediu a consequência foi você quando se comportou da maneira que se comportou. Da outra vez, antes de fazer isso, lembre do que vai ter consequência, igual esta ou qualquer outra. Se você está disposto a arcar com isso, então tá bom. Sua vida vai ser de consequência em consequência. E a criança, ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo. Marli, isso é líquido certo? Tem uma coisa que todos esses vídeos eu não falei. Muitas vezes a criança traz comportamentos inadequados e os pais fazem de tudo e nada resolve. E aí pode ter o quê? O casal não está bem, o casamento está péssimo e a criança percebe. Primeiro que criança não é boba. Segundo que muitos casais deixam o desentendimento transparecer. E a forma que a criança tem de expressar o desespero dela por uma provável separação é ficando da pá virada. Eu sei de casais, você que está aí assistindo deve saber também.
de crianças que começaram a dar problema na escola. E a escola chamar e falar, é um tempo aqui, deixa eu correr. E os pais falarem, realmente, nós estamos com um problema no relacionamento, porque a criança, o problema estava aparecendo na escola também. Então, também pode ter isso. Se o seu relacionamento está bacana e o seu filho anda aprontando, aí é questão de educação. É o aprontar que eu chamo de saudável. Ele está aprendendo o que é certo, o que é errado, o que não pode, o que não pode. Isso é diferente, tá? O que mais? Agora eu quero falar de filhos grandes, mas é muito brevemente que eu vou falar de filhos grandes. Tem muita moçada hoje que está querendo ter comportamento de adulto, mas não arca com as responsabilidades do comportamento de adulto. Então, crianças com 10, 12, 13, 14, 15 anos engravidam, porque começaram a atividade sexual nessa idade. Então, quer ter comportamento de adulto, mas responsabilidade não. Então, papai e mamãe, aconteceu do seu filhote engravidar uma garota? Ou a sua filhota engravidou? Por favor, não toma a responsabilidade para você. Não é, mas Marli, são crianças, o neném não pediu para nascer. Mas vão ter que assumir a responsabilidade. E eu vejo muitas mães e pais assumirem aquele filho e a filha ou o filho que fez continuar tendo vida de adolescente. Acho que não é por aí, não, tá? E um último comentário que eu quero fazer com filhos mais velhos, né? Na ânsia de proteger, então esse filho vai para entrevista de emprego e pai ou mãe quer acompanhar. Deixa seu filho ir, mas Marli é para dar um apoio, ele precisa se bancar por ele mesmo. É aí onde começa a alçar voos com uma asa só. Quando ele vai para o baile, ou quando ele vai sair com uma garota, você vai lá junto, dar apoio? Não, né? Então, nessa fase, também não, é diferente. Ele precisa começar a se soltar. Estou encerrando essa série, né, desse assunto. Consegui fazer um vídeo de 15, 16 minutos, acho, ainda bem que vídeo longo não rola. Dica cultural dessa semana. Peraí, deixa eu dar os outros recadinhos. Por favor, assina o canal, dá o seu joinha, comenta, deixa sugestão, clica no sininho para o YouTube te avisar. Todos esses pedidos que eu faço semanalmente, eu só os faço porque eu quero que este canal cresça. E esse canal só pode crescer com a sua ajuda e com a sua participação. Dica cultural, temos um feriadão prolongado, muita gente vai viajar. Para você que fica em São Paulo, inauguração do Sesc da Avenida Paulista. Vai ser no domingo, na segunda e na terça. Atividades muito bacanas. É claro que elas se repetem, né? Na segunda e na terça. Escolhe um dia e vai lá conhecer. Se você for na segunda, vamos nos encontrar, porque eu estarei lá. Excelente continuação de semana, excelente final de semana. Na próxima quarta-feira eu estou de volta. Um abração, um beijão e até lá.